Olá pessoal, bom dia! Hoje estamos aqui vou falar um pouquinho para vocês das grandes diferenças entre a tragédia grega e a comédia grega, galera. É isso aí. Bom, isso daqui é só uma aula rapidinha para ajudá-los a fazer o exercício que eu postei no roteiro, beleza? Então, começo perguntando sobre a diferença das origens, né? Então, assim, vai uma dica aí, ó. A tragédia, ela vai se iniciar com esse carinha aqui chamado Téspis. Lembra da história de Téspis? Que ele foi lá, colocou a máscara do Dionísio, começou a proferir, né, palavras como se fosse o próprio Deus e por aí vai. E isso aconteceu dentro de uma festividade para esse Deus tão maravilhoso? Pois é, aí vai se iniciar a nossa tragédia. E a comédia? Ah, lembram que eu conversei com vocês sobre aqueles cortejos, né? Aqueles cortejos bem engraçados que rolavam, né? Aquele tipo um carnaval de rua que rolava na Grécia, né? Então, também tem a ver com a origem da comédia. Bom, eu dei algumas dicas, né? Agora eu não vou contar tudo porque isso faz parte do exer de vocês, né? Outra diferença que eu falo também é em relação ao coro trágico e o coro cômico. Lembrando que o coro trágico, né, ele tem menos coristas, certo? Ele é muito mais solene, é distante do público. Já o coro cômico tem 24 coristas, isso mesmo, galera, 24 coristas, né? É um coro muito mais interativo, inclusive tem uma hora que eles vão para onde? Que eles vão pra galera também, né? Vão lá, falam com a galera, levam tete a tete, né? Como se fosse uma parte ali na história. Além disso, eu coloquei também lá para vocês diferenciarem a estrutura de um texto trágico e a estrutura de um texto cômico. São bem parecidos, mas temos algumas diferenças ali, tá bom? Que eu pedi para vocês falarem, mas que eu não vou ficar citando aqui também, senão eu vou dar toda a resposta da aula. Bom, aí e os temas abordados? Quais as grandes diferenças entre os temas abordados na tragédia e os temas que são abordados na comédia? Vamos ver. Na tragédia, falamos muito sobre os deuses gregos, sobre os heróis gregos, sobre as suas conquistas, não é mesmo? Lembrando que a tragédia também servia para educar o povo, era uma forma do Estado educar o povo, né, gente? Então, assim, educar através do medo, né? Porque sempre tem uma liçãozinha de moral no final da tragédia, né? Não? Ou todo mundo morre, ou o herói, que na verdade não é bem um herói, como a gente já conversou bastante nas aulas anteriores, né? Ou esse herói vai morrer, ou ele vai ficar sozinho, né, no mundo. Então, assim, a tragédia, ela vai te educar através do medo, falando que se você desobedecer os deuses, você será punido. Se você desobedecer ao Estado, você também será punido. Por isso que a tragédia grega sempre foi preferida, sempre foi valorizada. E os temas abordados na comédia, quais são, hein, gente? Bom, eles falavam sobre política, falavam sobre a vida cotidiana, falavam sobre o homem comum, o homem grego, né, gente? De uma forma sempre satírica e crítica também, né? Então, a comédia vai falar do povo, vai falar da realidade. Por isso que ela incomodava tanto aos governantes, galera. É isso mesmo, né? Porque ela vai tecer críticas aos reis, vai tecer críticas à política, né? Alguns autores cômicos também criticavam os próprios autores trágicos por eles serem tão certinhos, né? Vamos assim dizer. Então, a comédia é muito mais esculachada, mas ela tem sempre um fundo crítico ali, só que de uma forma muito mais leve, né? Inclusive tem gente que fala, né? Você muitas vezes você tem que ser um pouquinho inteligente, você tá um pouco por dentro do que tá acontecendo para você entender a piada, porque senão você não consegue entender a piada, né? Então a comédia na Grécia também era assim, você tinha que sacar um pouco o que estava rolando na política, quais eram as críticas que eram feitas ali. A diferença que eu falo com vocês são quais? Os dramaturgos, né? Quais são as diferenças entre esses dramaturgos? Quais são, na verdade, os dramaturgos gregos trágicos e os dramaturgos gregos cômicos? Lembrando que aqui a gente está falando aqui das principais características e dos principais nomes, né, gente? Então, assim, dentro da nossa tragédia, temos quem?
Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Esses três dramaturgos incríveis. Ésquilo é considerado um dos primeiros dramaturgos trágicos, certo? Que introduziu ali o ator, né? Que introduziu ali, como a gente pode dizer assim, o segundo ator, depois fazendo o diálogo, fazendo com que o diálogo corresse de uma forma muito mais fluxa, né? Muito mais livre. Depois nós temos o nosso querido Sófocles, o pai da tragédia, porque foi ele que criou a trilogia tebana, né, que a gente tanto fala, né, que a gente tanto fala, Édipo Rei, Édipo em Colono e Termina em Antígona, que foi tema do Paz passado, não é não, galerinha? Esse cara aí, ele introduziu o terceiro personagem à cena, dando muito mais dinamicidade à cena. E por último nós temos Eurípides, gente. Eurípides, que a gente vai conversar e falar bastante sobre ele futuramente também, porque ele é o autor do nosso texto do Paz, Ifigênia em Aulis, né? Então, esses são os principais dramaturgos trágicos. E nós temos aqui os principais dramaturgos também da comédia. O primeiro deles é Aristófanes. Esse daí, olha, ele adorava zoar política, né? Inclusive zoava seus colegas dramaturgos, sabe? Fazia algumas críticas engraçadas dentro dos seus textos, né? Na live não, no roteiro passado eu até mostrei para vocês um exemplo de um texto dele, As Hans, que ele criticava um outro coleguinha também, né? E aí, ele é considerado, vamos assim dizer, o pai da comédia, né? Um dos primeiros a começar a escrever a comédia. E depois nós temos o outro, que é responsável pela comédia nova, o nosso querido Menandro, galera. Isso mesmo, Menandro, ele vai criar, vamos assim, é responsável pelo período da comédia nova, onde aí eles começam, onde ele começa a criar personagens que são típicos, sabe? Então aquele personagem que sempre vai fazer o papel do, o arquétipo, vamos assim dizer, do rico ganancioso, né? O arquétipo, de repente, de um herói romântico, sabe? E ele vai começar a definir esses tipos de personagens que hoje em dia a gente vê muito. Vamos pensar assim, nos textos, sei lá, de Ariano Suassuna, onde a gente tem alguns personagens que a gente vai ter um malandrão, né? O Ariano Suassuna, o autor de O Alto da Compadecida, que todo mundo aqui já conhece muito bem, né? Então ali dentro tem a mocinha, ele tem o mocinho, ele tem o vilão, né? E isso daí vem desde a época do nosso querido Menandro também, que vai começar a criar um pouquinho desses tipos específicos cômicos que sempre vão aparecer. Bom, galerinha, eu tentei dar uma ajudinha para vocês, para que vocês consigam efetivamente realizar essa tarefa, esse quadro de tarefas que é diferenciar a tragédia da comédia grega. Fiquem todos muito bem e até a próxima aula! E é isso aí, galerinha. Até a próxima aula, então.